Podcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Seja bem-vindo, Mário Tols, Guilherme Guimarães, dois grandes parceiros. Trago nesse que é o nosso 8º episódio do Contcast, uma proposta marota e audaciosa da minha parte de trazer um conteúdo de marketing e gestão, para a gente fazer um bate-papo sobre o impacto da LGPD no mundo dos negócios, principalmente no viés da comunicação e do marketing. Está aqui com a gente hoje o Mário Tols, que é o CSO, ou Chief Security Officer do escritório Marketing Guimarães, Advogados Associados. Ele é também sócio fundador da DataLedge Consultoria Empresarial. É um profissional com mais de 25 anos de experiência como gestor de TI em grandes empresas como Renault do Brasil, Renault Argentina, Arauco, Martini Meat e Britânia. Coordenou diversos projetos de implantação de sistemas, ERPs, Business Intelligence e infraestrutura. Reorganizou também as áreas de TI, a utilização tecnológica e a implantação de políticas de segurança da informação em diversos níveis. Graduado em análise de sistemas com pós-graduação em gestão administrativa e MBA em gestão estratégica de empresas pela FGV. É instrutor ainda, certificado e DPO pela Exim International, fluente em inglês, alemão, francês e espanhol. Conosco está aqui também Guilherme Guimarães, advogado, regularmente inscrito na OAB, sobre o número 42099, sócio fundador do escritório Guilherme Guimarães, Advogados Associados, empresa prestadora de serviços jurídicos especializada em direito empresarial, que atua há 20 anos nas áreas de interesse das mais modernas empresas, atuando no direito digital. É também sócio fundador da DataLedge, consultoria empresarial, e especialista em segurança da informação pela Universidade Latino-Americana de Tecnologia. Cursou especialização em gestão da tecnologia da informação e comunicação pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E colaborou ainda com a redação do Marco Civil da Internet. Acho que se tivesse resumido o currículo, né, acho que só essa última frase aqui já seria emblemático o suficiente. Vamos começar por aqui? Vamos começar aí pelo Marco Civil. Como é que foi essa experiência? Os dois têm grande experiência, como a gente viu no currículo de vocês aqui, tanto na área jurídica quanto tecnológica. Para a gente falar um pouquinho como é que surgiu esse movimento de LGPD, como é que as coisas foram acontecendo na internet, foram tornando mais necessário uma intervenção governamental para regir algumas políticas ou alguns comportamentos. E o impacto disso no nosso dia a dia como profissional, como consumidor, como colaborador. Então, sempre houve um uso desordenado dos nossos dados no ambiente digital, né? Desde que a internet foi liberada para as atividades civis, digamos assim, lá em idos de 1995, se não me falha a memória, 94, 95, né, que nós viemos alimentando os grandes conglomerados empresariais com os nossos dados, né? Desde a época que nós recebíamos aqueles CDs em casa da AOL para podermos acessar a internet, nós já preenchíamos um mero cadastro com os nossos dados pessoais. Então, desde aquela época, nós fazíamos enriquecimento de base de dados. E o que era feito com esses dados? Ninguém sabia, né? Tinha uma política de privacidade, onde era dito em linhas gerais o que poderia ser feito com aqueles dados, mas nós sabíamos que esses dados eram compartilhados com mais diversos players daquela empresa, havia um uso desregrado dos nossos dados, né, inclusive utilizado para fins ilícitos, e havia uma necessidade de uma legislação, né, onde houvesse realmente um regramento dizendo, olha, as empresas devem não só proteger os dados que são coletados, mas também garantir a privacidade dos titulares. E foi nessa toada que veio a LGPD. Né? Apesar de que lá na Europa, já há muito tempo já se discute essa questão de privacidade de dados, né? No Brasil é muito incipiente. Então, nós necessitávamos dessa legislação. Né? E veio agora com a LGPD, que é digamos que seja uma cópia da GDPR, a grosso modo, para fazer esse regramento, para nós termos, nós como consumidor, como titular dos dados, temos o poder de fazer a gestão dos nossos próprios dados junto a esses grandes conglomerados, não só grandes empresas, né?
Mas até a padaria hoje, que coleta nossos dados pessoais, também tem que fazer a gestão dos dados aos olhos da LGPD. Então, até a padaria nós temos poderemos exercer os nossos direitos previstos na LGPD. Então, precisávamos ter esse norte, né? Nós, como titular dos dados, e também as empresas precisavam de um norte de como seguir, como proteger, né? Como garantir os direitos, né? Então, agora vê essa normativa dando essas linhas gerais de como que nós devemos seguir para garantir não só a proteção dos dados, como falei, mas também garantir a privacidade dos titulares. Maravilha, Guilherme. Legal que você faz um aparato histórico, né? Você vai lá no comecinho das práticas comerciais. Pelo que me recordo, a internet.com, domínio.com, abertura para as empresas, né? Deixou de ser uma prática militar e educacional das universidades americanas, ela nasce ali em 92. Mas concordo com você que em 95, 96, o Brasil estava acordando para uma situação comercial, né? Onde a gente começa a ter os grandes sites, a Amazon, a própria Amazon de 94, né? Então estava lá começando a ensinar a gente sobre você gostou desse, também veja esse, que já era um uso, de certa forma, precário, mas muito inteligente desses dados de navegação, desse histórico, que na época era novidade, né? Não era todo mundo que conseguia fazer isso, e que nós, como consumidores, não ligávamos muito para isso, né? Então, assim, a gente saía fazendo cadastro, colocando as informações, endereço, dados pessoais em vários lugares. Eu lembro da situação da avalanche dos CDs da OL. Eu tinha um amigo que a gente tinha um projeto que nunca ficou pronto, a gente fazia uma canhoneira, disparadora de CD. Então a gente trabalhava lá com motorzinho, com elástico, uma série de coisas com PVC. O que a gente tinha de sobra era estoque, era munição, era CDzinho. Porque realmente todo mês chegava 1, 2 CDs, né? Você já tinha feito o cadastro, já tinha pedido cancelamento, mas não tinha essa política, essa boa prática. Porque era um momento onde as pessoas precisavam ter um software físico, né? Uma mídia física para instalar, para poder ter acesso à internet. E tudo começou, foi até com uma ONG lá na Rio 92, não sei se lembra daquele sociólogo, acho que era o Betinho, morreu até de AIDS. Então, ele que detinha um monopólio, essa ONG que detinha um monopólio de prover o acesso à internet. E daí sim o governo resolveu quebrar esse monopólio e abrir para as outras empresas, mas ele que detinha o monopólio e proveu o acesso à internet aqui no Brasil, que começou lá na Rio 92, naquela época, não me fugiu o nome agora. Então, a partir de lá que começou. Nós começamos a alimentar, a jogar os nossos dados lá e essa avalanche de informações que, vou ser bem sincero, para a molecada que está vindo agora, é possível eles terem um controle dos seus dados. Mas nós aqui, os macacos velhos aqui, é praticamente impossível a gente ter o controle do que a gente já jogou na internet. A gente pode dizer que nós três, pelo menos aqui, já nos tornamos domínio público? Com certeza. Não há mais como a gente ter controle sobre os nossos dados. Mário, você agora, nessa época aí, década de 90, o que você estava fazendo? Como é que você estava tendo contato com a tecnologia, com os dados? Então, você acredita que eu não lembro desse negócio dos CDs, tá? Mas, sei lá, talvez não estava tão avant-garde aí que nem vocês, mas o que eu lembro, uma coisa que eu achei interessante, quando eu veio os primeiros buscadores lá, né, o Alta Vista, e você digitava lá Alta Vista e buscava. Primeiro eu falei, cara, o que é essa ideia aqui, né? E aí era muito interessante, né, como isso começou. Hoje, os buscadores fazem parte do nosso dia a dia, você busca tudo, né? Você acha, encontra as coisas de uma forma muito rápida, inclusive, né? Isso é interessante, mas nessa época eu estava já na faculdade fazendo cursos ainda muito primitivos na área de tecnologia da informação, né? Então tinha linguagens de programação que nem vou comentar aqui, mas que tinham um sentido, até por mais básicas que fossem, de entender como é que a tecnologia funcionava, né? Então era um mundo bastante diferente, menos amigável, e quando você tinha lá era mais trabalhoso, todas as definições de programas, abrir arquivo, fechar arquivo. Não existia pesquisa binária pronta. Você tinha que escrever a pesquisa binária no teu programa, fazê-la, né, na mão ali para fazer funcionar um acesso a um banco de dados mais rápido, e um banco de dados que hoje era pequeniníssimo, né? Hoje a gente fala de bancos com milhares, milhões de registros.
Então é isso que eu estava fazendo na época lá. E olha só, né? No começo a gente tinha uma informação muito fragmentada, informação não estruturada, descentralizada, e que era difícil da gente encontrar qualquer coisa. Os buscadores que você comentou, era sofrível, né? O pessoal, a geração nova que usa Google hoje e aponta o dedo para o Google, não sabe o que era usar os buscadores da década de 90. Né? Cadê? Justamente por ter o KD, Alta Vista, Yahoo. Muitas vezes a gente ia para fora para tentar buscar uma indexação de sites em inglês, para ter uma abundância pelo menos de quantidade, porque era difícil de encontrar algumas coisas aqui. Justamente porque era difícil de indexar. A informação até estava na rede, mas ela não estava indexada. O Google vem ali no final dos anos 90 resolver isso, se consolida no começo dos anos 2000, né? Resolvendo o problema. Olha, consegui indexar muito bem. Alguns, talvez hoje até digam que indexa mais do que devia, né? Porque é aquela história, né? O Google ele vai saber o que você está fazendo, onde você está, o que você postou. E como o Guilherme bem colocou, nós três que já somos mais de longa data aí, a gente já tem esse histórico digital espalhado pela rede, que por mais que eu diga, não quero mais, é difícil ter controle sobre isso. Diferente de uma geração nova que está começando a colocar seus dados agora, está começando a entrar nas plataformas que possuem hoje uma nova política de privacidade, né? Então, acho que facilita para as novas gerações e a gente tem um período de transição aí, onde isso vai estar disponível. E a gente tem que ter essa responsabilidade do que a gente coloca no âmbito público da internet, que por muito tempo foi considerada uma terra de ninguém, principalmente no aspecto jurídico. Não, internet, isso aqui você pode fazer que não acontece nada. E não é bem assim. E aí acho que o Marco Civil foi literalmente um marco que veio para colocar um basta em uma série de suposições e de práticas desenfreadas na internet. Então ele veio trazer uma normação um pouco mais séria, um pouco mais madura para o mercado, que eu vejo que lá na década de 90 tinha muito entusiasmo com tudo que a tecnologia pode fazer, podia e era imaginado se fazer com ela. E eu costumo dizer que muito do que a gente vive hoje são conceitos da década de 80, da década de 90, viabilizados pela tecnologia de hoje. Hoje eu consigo ter uma grande plataforma de streaming, assistir um vídeo em tempo real, em Full HD, porque eu tenho velocidade de banda para isso. Mas o conceito não é de hoje. Só que lá atrás a gente estava limitado à tecnologia. Tanto que a gente tem ali no final da década de 90, né, 99, 2000, o estouro das .coms, que era justamente um grande entusiasmo, uma grande expectativa em cima das empresas de tecnologia. De novo, a AOL figurando aí, né, no meio de tudo isso, porque foi comprada pela Time Warner, né, por um valor absurdo, e que era assim, era centenas de vezes o valor futuro trazido a presente, que essa conta não fechava. E o mercado começou a entender isso e, puxa, foi quebradeira. Os mais fortes, mais competentes ali conseguiram fazer essa arrebentação. Então, você tem eBay, você tem Amazon, você tem Google, que já existiam, que passaram por toda essa euforia, essa quebradeira, e se consolidaram com uma competência operacional. E eu vejo que a década de 2000 foi uma década de grande aprendizado para as empresas, para os profissionais e para os consumidores. Eu trabalhava com e-commerce lá no comecinho do século, e assim, esse tufo de careca que eu perdi fazendo layout de boleto para e-commerce. Hoje a gente tem ferramentas, integradores, gateways, adquirentes que fazem de uma maneira tudo muito automatizada. Pluga uma API, faz uma instalação, conecta um no outro, está tudo resolvido. Mas o grande vilão, acho que até trazendo um pouquinho para o mercado eletrônico, era justamente ali no começo dos anos 2000, a credibilidade dos sites. Eu vou colocar meu cartão de crédito aqui, e o que vai acontecer? Será que não vão clonar, não vão roubar esse meu número e sair fazendo compra? E aconteceu muito. Então, muito mais do que receber a caixa por tijolo, que aconteceu bastante também, mas é justamente a falta de segurança desses dados. E de lá para cá a gente veio amadurecendo novas tecnologias, novas práticas, e hoje a gente tem uma lei que muito mais que dá a segurança do dado pela fraude, pelo direito de privacidade. Não sei se o Mário quer falar um pouquinho para a gente sobre assim, o grande contraste da LGPD. Uma coisa é eu ter a segurança da informação, isso para a área técnica, né?
mas o outro é a segurança da informação pelo direito à segurança, e não simplesmente pela fraude, pela fragilidade do dado, né? Mas, puxa, o que alguém vai fazer com esse dado? Não, esse dado é meu antes de qualquer coisa. Eu comento, fazer uma paráfrase aí, sempre dizem que treinamento, educação custa caro. Então, imagine o preço da ignorância, quanto isso tem, né? Uma frase, eu encunhou essa frase de uma forma mais organizada, mas é a mesma coisa com relação à segurança. Segurança de dados realmente custa caro, né? Você tem uma ferramenta, tem uma estrutura de segurança da informação, custa caro, mas não ter a proteção da informação, estar aí sujeito a ter os dados perdidos ou roubados, né, custa muito caro para as empresas. Então, existe, assim, de uma forma generalizada, um cuidado meio relapso com as informações. E isso começa desde a proteção, quem tem acesso, como é que esses dados são distribuídos. Tá? Então, existe agora uma oportunidade, talvez até deveria ter sido mesmo sem força de lei, as empresas voltarem os olhos, né? Eu estou generalizando. Claro que tem muita empresa que entendeu que um dado, no momento que ele se converte em uma informação, né, um número é um dado, mas a hora que eu entendo que esse é um CPF e que esse CPF está atrelado a hábitos de consumo, por exemplo, e daí esses hábitos aqui eu uso com sabedoria, entendo o que eu posso fazer com essa informação, essa empresa, claro, que ela já é um diferencial, né? Já tem os dados e informações como um diferencial. Agora, se a empresa está numa fase de as coisas muito desorganizadas, não protegidas, ela vai sofrer agora também os impactos da lei. Então, nós estamos vendo já a questão dos negócios e agora a questão da lei. E também podemos considerar até o próprio respeito aos clientes. Então, quando o Marco Civil já colocou essas questões de proteção dos dados, canal de comunicação, de ter o acesso, ainda antes, até o próprio Código de Defesa do Consumidor, aí o Guilherme é mais especialista que eu, claro, mas o próprio Código de Defesa do Consumidor já tem previsões com relação a tratamento dos dados, principalmente a pessoa ter o seu acesso posterior, né? Então, agora o que veio com a LGPD é, na verdade, uma espécie de cobertura desse bolo aqui, dando um acabamento fino, né, do que pode, o que não pode. E também tem discussões assim, tem gente que acha assim, a lei agora veio para acabar com as empresas, agora nós vamos morrer. Vai morrer aquela empresa que era muito displicente, que estava trabalhando na ilegalidade. Quando começar a falar mais de marketing, das informações, o Guilherme vai comentar esses assuntos, mas trabalhar nessa informalidade, na ilegalidade, vai ser fatal para as empresas agora. Né? Então, está bastante ansioso até para ver como é que as empresas vão ter uma evolução maior aqui, vão se preparar e vão estar usando isso como diferencial, né? O tratamento respeituoso, protegido e organizado da informação que não é dele, não é da empresa, é do titular de dados. Perfeito, Mário. Pegando um gancho, passando a palavra para o Guilherme, eu queria fazer uma provocação sobre o que o Mário falou, né? O que eu, como um gestor de marketing, posso fazer, o que eu não devo fazer e o que eu talvez deva passar a fazer como novas práticas. O Mário deu um exemplo assim, de você vincular um CPF, coletar o dado daquele número, que você hoje coleta no supermercado, numa loja ali para uma emissão de nota fiscal eletrônica, aí eu posso ter no meu CRM toda uma gestão de histórico, de recência de compra, que categoria de produto esse cliente compra, qual não compra, se ele é um bom pagador, se ele tem um problema de inadimplência, se ele frequenta a loja, mas não compra, ele coloca produto no carrinho, né, no e-commerce, mas abandona. Eu consigo hoje cada vez mais utilizar ferramentas, tecnologia para ter registro do maior número de dados, como a indústria 4.0, que está colocando sensor em tudo, ou seja, está gerando dado para entender toda a sua cadeia. No marketing, no varejo, eu estou coletando dado o tempo todo do cliente, né? A gente vê lojas com reconhecimento facial, com uma série de coisas que, puxa, eu acabei como consumidor de entrar na loja, não falei com ninguém, mas a loja já sabe que eu estou aqui, já sabe pela aproximação do meu celular, está me mandando uma mensagem via Bluetooth, via mensagem de texto, ou o CRM já sabe que eu cheguei na loja, já avisou o vendedor, pelo reconhecimento facial sabe qual é o vendedor, o que do ponto de vista de atendimento é muito legal, mas qual é o âmbito legal por trás disso? Então,
colocando as 3 perguntinhas. O que eu posso fazer, ou talvez o que eu ainda posso fazer, o que eu não posso mais fazer e o que eu passo a dever fazer. Hoje, pela LGPD, para você fazer uma coleta de dados, obrigatoriamente você vai ter que observar uma das bases legais que estão lá no artigo 7º, se forem dados pessoais, ou se forem dados pessoais sensíveis, estão lá no artigo 11º. A primeira coisa que você tem que fazer, encaixar a tua proposta dentro de uma daquelas bases legais. Se é uma com consentimento e as demais são sem consentimento. Se você não conseguir encaixar numa daquelas bases legais sem consentimento, obrigatoriamente você vai para aquela base legal com consentimento. Tá? Então, daí você vai ter que ter o teu termo de privacidade, vai ter que expor a finalidade que o levou a coletar o dado do teu cliente, entendeu? Então, você pode ter lá na finalidade, você pode especificar todos os teus propósitos, entendeu? Só que você vai ter que explicar de forma clara e que não deixe dúvidas para o teu cliente qual que é o teu propósito, o que é que o levou a coletar aqueles dados, tá? E vai ter que obter o consentimento dele, se você não conseguir encaixar dentro de uma daquelas bases legais sem consentimento. E você, após essa coleta, só pode ter o mínimo necessário para atingir aquelas finalidades. Então, se você só precisava, por exemplo, do nome CPF para atingir aquela finalidade que você expôs para o teu cliente, só que você coletou outros dados para enriquecer a tua base de dados, você obrigatoriamente vai ter que eliminar, entendeu? Então, o primeiro passo é você encaixar dentro de uma das bases legais. O segundo passo é você expor a finalidade para o teu cliente. E que ela tem que ser clara, tá? E que não deixe dúvidas para ele. Agora, se você coletou os dados respeitando isso, obrigatoriamente, ou você vai ter que fazer uma higienização dessa base de dados, ou, que é um risco também, você vai ter que mandar para o teu cliente essa proposta, tá? E solicitar o consentimento dele. Só que você corre o risco de ele questionar, tá, mas como é que você tem meu dado? De onde você obteve meu dado, que daí pode abrir uma porta para você receber uma ação, porque você coletou indevidamente o dado dessa pessoa. Entendeu? A pulga da curiosidade, né? Mas como é que você sabe tudo isso sobre mim? E se a gente for perguntar para as empresas, a gente vai se surpreender com o volume de informações. Porque, por exemplo, assim, pelo Marcos Vira Internet, só tinha uma base legal que era com consentimento. Uhum. Entendeu? Então, antes da LGPD entrar em vigor, obrigatoriamente você tinha que ter o consentimento do titular dos dados e você, pelo Marcos Vira Internet, você também teria que indicar o propósito que levou a coletar os dados do seu cliente. Só que a gente sabe que muitas empresas de marketing não fizeram isso, né? Pegaram bases de dados aí que foram coletadas de maneira duvidosa, né? E passaram para os seus clientes. Isso que é o pior, pegaram essa base de dados que foram alimentadas de maneira irregular e passar para os seus clientes, enriquecer sua base de dados de maneira irregular, ao arrepio do Marcos Vira Internet, inclusive. Então vai ser um grande problema essa virada de chave que aconteceu já. Eu vejo que assim, a lei pela lei, claro, ela ajuda, né, ela nos orienta, mas é uma questão de prática e de cultura. Sim. Ainda nos dias de hoje nós temos empresas comprando base de e-mail do camelô, um CDzinho, para fazer disparo de e-mail. Uma curiosidade, abrindo parênteses, né? Vocês sabem como surgiu o termo spam? Sabem a origem disso? Eu sabia, mas agora não eu só sei que spam é... Ai, meu Deus, presunto, né? Isso é uma marca de apresentado, de apresentado. Né? Aquela latinha de alumínio com apresentado. E num belo dia, eles fizeram uma ação de marketing. Tinha tudo para ser sensacional e realmente gerou muita publicidade. Até hoje a gente fala o nome da marca, porém com uma conotação negativa. Ruim, né? Negativa. Porque eles pegaram um corredor inteiro no supermercado, tem vários sabores. Então imagina, aquele corredor onde você tem o apresentado, você também tem a mostarda, o ketchup, a salsicha, outros produtos. A dona de casa chegou no supermercado, os dois lados do corredor, todas as gôndolas estavam com spam. Várias cores, vários sabores. Cara, lindo. Você tirar uma foto, campanha para ganhar prêmio. Só que faltou o quê? Faltou perguntar para o consumidor o que ele estava querendo comprar. E qual que foi o mal-estar? Cadê a minha mostarda? Que eu estou acostumado a vir nesse corredor e pegar a mostarda aqui. Onde é que foi parar a mostarda? Porque tinha spam demais.
E até hoje a gente usa aí na comunicação, no e-mail, como sinônimo de, olha, é uma overdose, isso aqui eu não solicitei, eu não tenho interesse quanto a isso, né? Então, acho que o primeiro passo, aí, falando de dados, é perguntar, consumidor, você gostaria de fornecer os seus dados? Uma coisa que eu falo muito em sala de aula com meus alunos, pergunta para o teu público qual o melhor meio de comunicação. Você tem pessoas que preferem falar por telefone, tem pessoas que preferem o e-mail, tem pessoas que preferem o comunicador, ali o Telegram, o WhatsApp. Pergunta para ele. É simples, não dói, e você ainda cai nas graças de ter uma boa relação. Agora, quando você assume a presunção de que eu conheço o meu público, eu sei o que ele quer, e eu vou fazer do meu jeito, seja numa prática não muito boa, de você fazer o que o cliente não está querendo, como essa situação do spam, seja numa situação legal, onde agora, puxa, o Guilherme, Mário, eu tenho que contar para vocês que eu tenho tudo isso sobre vocês, eu posso continuar tendo? Como o Guilherme levantou a bola, né? Peraí, mas como você tem tudo isso sobre mim? Você nunca me perguntou onde você coletou esse dado? Me gera um problema. Vai gerar. Eu queria perguntar para vocês um exemplo de como eu consigo enquadrar uma coleta de dados, ou uma ação de marketing, alguma interação com o meu público, que eu possa coletar e registrar esse dado sem ter a necessidade de fazer essa formalização de um aceite. O que eu consigo enquadrar nessa situação da lei que você falou, Guilherme, onde não é necessário eu fazer o termo de aceite? Por exemplo, dentro da área de marketing, você pode fazer com legítimo interesse, tá? Que não precisa do consentimento. Só que tem um problema, que é somente para uma situação concreta. Então, por exemplo, eu quero coletar os dados dos consumidores para fazer uma campanha de Natal, que é a situação concreta. Certo. Você tem uma finalidade legítima, que é fazer uma campanha de Natal, e a situação concreta, que é para essa campanha eu vou sortear um carro. É a situação concreta, só que depois você não pode pegar essa base de dados e praticar qualquer outro tipo de ação. Passou o Natal, começou o Ano Novo, eu não posso mandar agora uma promoção de carnaval. Exatamente. Isso. E dentro das outras bases legais, o cumprimento de uma obrigação legal regulatória, para você firmar um contrato a pedido do titular dos dados. Saúde. Saúde, para a proteção do crédito. Segurança, fraude. Segurança, então não se encaixaria naquelas bases legais sem consentimento, entendeu? Bem difícil. Bem difícil. E até ainda só para complementar o legítimo interesse lá que o Guilherme falou, não pode coletar de nenhuma forma dados pessoais sensíveis. O sorteio da viagem lá vai ser uma viagem para um lugar, ou Israel, por exemplo, ou Aparecida do Norte. Eu não poderia coletar qual que é a convicção religiosa da pessoa. Sabe? Estaria fora da lei, né? Exatamente. Um exemplo. Né? Mário, fala um pouquinho sobre essa diferença entre dados normais e dados sensíveis. Tá. A classificação é dados pessoais. O direto é aquele teu CPF, por exemplo, o teu e-mail, né? São dados que, de uma forma, eles não existem duplicados por aí. Tá? Não sei que existe uma fraude, não tem 2 CPFs, é o mesmo, é um só. Esse é um dado pessoal direto. E os indiretos, eu poderia dizer assim, a placa do teu carro é um dado pessoal indireto, onde você precisa ter mais o Renavan, por exemplo, para poder chegar no proprietário do carro. Né? Mas nossa lei não trata essas diferenças, assim, trata de falar de dado pessoal. E os dados pessoais sensíveis são aqueles de uma lista finita, pode ser a origem racial, étnica, informações de saúde, de vida sexual, política, biométricos, né? É uma lista finita, onde esses dados, de alguma forma, eles podem gerar um preconceito. Né? Então, a recomendação que sejam protegidos com mais rigor, se possível, não coletar, né? Seria até, se puder evitar a coleta, né? Claro, no hospital não tem como não coletar dados de saúde. Né? Agora, numa loja de roupas, de sapatos, não tem por que fazer uma pergunta qual que é a tua convicção religiosa, né? Ou uma informação de saúde. A sua mãe tem problema de saúde, de coração, é totalmente fora do objeto. Né? Então, essa divisão, dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Né? Perfeito, ou seja, nós temos que ser mais responsáveis e mais precisos nessa coleta de dados, na coleta e na gestão. Exatamente. Inclusive, Jane, é muito comum que as empresas conheçam a coleta. Tá? Tem um belo formulário, o consentimento da pessoa assinou, né, ou foi por legítimo interesse, fantástico.
Mas depois que a informação entra, quem vai ter acesso, como é que ela é compartilhada, passada para um terceiro, como é que ela é eliminada. Falo sempre, a informação ela pode ter morte ou aposentadoria. A morte é quando ela vai ser excluída, né? O delete lá em cima. E a aposentadoria vai com um arquivo morto, por exemplo. Né? Tem alguns documentos que tem que guardar por 5 anos, outros por mais tempo ainda. Então está aposentada, não está morta, né? Então é importante que a empresa, durante todo o ciclo de vida, faça essa gestão, né? Esse controle da informação. Eu tenho uma situação curiosa, aconteceu alguns meses atrás, agora falando de pandemia, né? E assim, eu participo de alguns grupos, de algumas comunidades, e foi concedido acesso a uma planilha no Google Docs para os membros desse grupo, comunidade de WhatsApp, preencherem o seu endereço. E a empresa, por trás disso, iria mandar o material para casa de cada um. Então, o que você bem colocou, tinha um formulário, está aqui a planilha, coloca o seu endereço, coloca os seus dados. Só que para eu poder escrever na planilha, eu também tenho acesso à leitura. E eu estou vendo os dados dos outros inscritos. Sim. E eu, chato como sou, quem me conhece sabe que quando eu estou pro crime, eu sou crica. Eu levantei a mão e falei, gente, mas espera aí, é isso mesmo? Vai ficar o dado público do endereço de todos nós? Ok, não vejo motivo de má fé entre nós, somos um grupo. Sim. Mas existe uma precariedade na segurança da informação. Porque se alguém vai mandar um brinde para minha casa, legal, mas pode mandar outra coisa também. Pode vir aqui na frente do prédio e me esperar sair para fazer alguma coação. Sim. Né? E aí o pessoal se ateve a isso e falou, puxa, é verdade, temos a LGPD que nos proíbe, não posso fazer isso de uma maneira aberta. Gente, desculpa, vamos fazer de uma outra forma. Pouco, né? E assim, aí eles usaram o próprio Google Drive, só que usando um formulário para coleta onde só o gestor da comunidade tinha acesso a essa planilha de respostas. E não mais todo mundo colocando diretamente na planilha. Ou seja, é a mesma tecnologia, a mesma ferramenta, mas é muito mais a consciência e a preocupação em preservar o dado do que ter uma ferramenta mais avançada para isso. Não há necessidade. O que você fez lá, você restringiu o acesso à informação. É uma das medidas, né, numa escala maior, a empresa tem que tomar. E não custou mais caro para isso, né? Exatamente. É que você começar a internalizar esse conhecimento e colocar na prática aquilo que você aprendeu, né? De que você tem que garantir a proteção dos dados e a privacidade do titular. O que você fez é garantir a privacidade a sua como dos teus colegas do grupo. Deixa eu fazer uma pergunta incômoda. E se eu não fizer bem feito isso? O que pode me acarretar como ônus, né? Qual a responsabilidade legal como gestor de marketing? Você ser alvo das ações dos titulares que se sentirem lesados e você receber uma autuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Da cadeia é isso, Guilherme? Não, cadeia não. Eu posso fazer despreocupado. Como assim? Não. O problema é o seguinte, por exemplo, a Cyrela foi condenada em R$10.000 agora, faz 2 meses, não só de memória, e o pessoal fala, não, mas R$10.000 não é nada. Eu falei, gente, em era de LGPD você não pode ver um valor desse unitariamente, você tem que ver esse valor multiplicado pelo número de titulares que você tem na sua base de dados. Então, se a Cyrela tem 5.000 titulares, ela tem que multiplicar esses R$10.000 por 5.000 clientes. Porque agora abriu uma porta para todos eles entrar com uma ação contra a Cyrela. Ou seja, talvez eu não vá para a cadeia, mas a encrenca vai ser grande e vai custar caro. Vai custar bem caro. Então, vale a pena fazer. Porque a lei já dá uma bela de uma brecha jurídica para você. Você não será responsabilizado se você comprovar que cumpriu a legislação. E como eu e Mara, a gente fala nas nossas palestras e cursos. Como é que você comprova que cumpriu a legislação? Através de ter uma política de segurança publicada e atualizada, através da ata de criação do teu comitê de segurança, através do termo de nomeação do teu encarregado, através do relatório de análise de vulnerabilidade de pentest, através do certificado que você emite para todos os seus colaboradores que participaram do curso de capacitação sobre segurança da informação. Então, são documentos que você vai gerando, as reuniões periódicas que o teu grupo de segurança da informação faz, vai gerar uma ata. Então, é assim que você comprova.
entendeu? Gerando dados. Gerando documentos, né? Por exemplo, a Microsoft encaminha um patch de segurança para instalar no Windows 10. Você vai lá e instala esse patch de segurança. Daí vai ser feita uma perícia. Não, foi feita a instalação do patch, o último patch de segurança, ou seja, está tudo atualizado, no meu software, não deixei nada. Então, é através desses documentos que você comprova que você não violou o LGPD, porque você garantiu a segurança dos dados que você coletou e também por meio do termos de privacidade, controle de acesso aos dados pessoais, você garantiu a privacidade dos titulares. Então, por meio disso, você poderá nem ser condenado. E além disso, reforçando o que o Guilherme falou, você tem medidas técnicas também para implementar. Né? Essas são as organizacionais, as técnicas. Ter um antivírus, né? Ter um firewall. Né? O que é um firewall? É uma espécie de proteção externa que a empresa vai instalar para protegê-la. Né? E nunca é 100%, mas imagine não ter isso, como é que funciona. Né? Infelizmente, muita gente tem, seja por descaso ou por não querer investir, não tem antivírus, por exemplo. Outra armadilha é usar software pirata. Parece barato, entre aspas, né? Vai custar muito mais caro, seja por uma ação da própria proprietária do software, né? Ou por uma questão de não ter uma atualização correta, não ter as proteções, né, de atualização de segurança feitas, vai custar mais caro. Então, a gente sempre recomenda isso no nosso treinamento, nas palestras, que além das medidas organizacionais, veja as técnicas. Onde é que está o data center? Data center ou a sala de servidores ou a sala técnica, né, depende das empresas. Hoje muita coisa está na nuvem. Às vezes tem equipamento instalado debaixo de goteira. Tá? E daí eles põem uma coisa assim por cima para a água não cair em cima. Então não dá para levar a sério ou imaginar que não vai acontecer alguma coisa pior. É suscetível, né? Eu vi servidores já com dados de empresa colocados no corredor, perto do cafezinho. Não dá para levar isso, né? Eu trabalhei numa empresa onde o dono da empresa ele mostrava isso para os clientes que iam lá, ele abria a porta assim atrás no finalzinho do corredor, esse é meu data center. Eu falei, cara, não faz isso. É ruim. Primeiro, não é bonito de se mostrar, né? Segundo, não pega bem para você, cara. Depois de algum tempo lá, a gente conseguiu jogar para nuvem, a gente profissionalizou toda a parte de infra, mas ele tinha orgulho de ver o equipamento ali. As luzinhas. Né? E os funcionários passavam e espetavam o pendrive, coletavam o que queria e dependência de cair a energia elétrica, o pessoal estava na rua, não acessava o sistema. Então, assim, uma série de fragilidades justamente por falta de conhecimento técnico. Sim. E acho que a cultura e a capacitação, como você falou, Mara, acho que é o melhor caminho para a gente ir criando um ambiente mais autorregulador. Para que a gente não precise da lei. A lei seja uma orientação. Exatamente. O papel dela seja um pano de fundo. Exatamente. Né? Mas que nós, profissionais, tenhamos a responsabilidade, tenhamos a consciência de preservar isso. E contem para mim, né, nossos ouvintes que estão acompanhando aqui o podcast, um profissional ou uma empresa que quer buscar uma formação, quer buscar uma orientação de como colocar isso dentro de casa, está ouvindo o nosso papo aqui e está falando, poxa, eu estou muito mais parecido com o sujeito lá que está mostrando o servidor no corredor para os clientes do que para quem está fazendo uma política de mandar um opt-in para o cliente, se ele quer participar ou não de uma lista de e-mails, se agora vou mandar para uma outra campanha, você quer vir também nessa comunicação. Então a gente tem os extremos, né? E quem quer fazer essa jornada, como é que pode se aperfeiçoar? Lá na DataLeg nós temos o curso para formação do encarregado, que lá fora é conhecido como DPO. Nós recomendamos que toda a equipe que vai participar do projeto faça, porque é um curso de aproximadamente 50 horas, né, onde vai ser passado muito conhecimento para todo o pessoal que vai participar do projeto. Porque nós entendemos, dentro da nossa metodologia, que é um conhecimento que tem que ficar para a empresa, porque depois que a consultoria sai, é um processo é um novo processo que vai ser incorporado junto com os demais e que vai ficar ad eterno, entendeu? Então, é um conhecimento que todos na empresa deverão ter e que a gente ajuda na passagem de bastão, assim, digamos, para as pessoas que tocarão esse novo processo dentro da empresa. E nós fazemos também a parte de mapeamento dos dados da empresa, porque você precisa... Hoje, 99% das empresas não sabe o fluxo dos dados dentro da sua estrutura, né? Não sabe por onde entra e aonde que termina.
né? Onde que eles estão armazenados. Tem empresa que, quando a gente faz o mapeamento, que ela fica surpresa que a maior porta de entrada de dados pessoais é o WhatsApp, por exemplo. Então, você tem que fazer um mapeamento dos processos onde caminham os dados pessoais, quem tem acesso a esses dados, se você compartilha esses dados com empresas externas, porque um dos direitos do titular é saber para quem que você compartilhou os dados dele. Ele tem esse direito. Então, também você tem que ter essa gestão, porque se, por exemplo, um dos seus parceiros vazar uma base de dados, né, que você compartilhou com eles, como a responsabilidade é solidária, o titular dos dados vai entrar com uma ação, obviamente, contra você. Tá? Mas para depois você recuperar seu prejuízo, tá? Você vai ter que comprovar que você solicitou que o teu parceiro também tivesse medidas técnicas para proteger aquele dado, isso tudo num contrato, entendeu? Então, não é só ter o seu parceiro e compartilhar dados, não, você tem que estabelecer cláusulas contratuais, onde você vai definir as diretrizes para ele proteger aqueles dados que você compartilhou com ele, tem que ter as políticas de segurança, capacitar todo o teu pessoal e emitir o certificado que tem validade jurídica, porque de repente vai que você demite um colaborador seu porque ele vazou um dado e ele lá na Justiça do Trabalho diz, eu não sabia das políticas, não, mas você mostra o certificado que ele participou do curso, pronto, você já acaba com essa tese dele. Analisar todos os seus contratos, inserindo as cláusulas, tanto quando você figura como controlador ou quando você figura como operador, contrato de trabalho, mexer no RH, porque também o RH foi uma área que foi impactada bastante. Lembrando que as ações que as empresas podem receber não é só na esfera civil, é também na esfera trabalhista. Tá? Tem abrir uma nova porta aí para as ações também na esfera trabalhista. E ter o seu DPO capacitado. Né? Então, a grosso modo, seria esse trabalho aí que a empresa tem que fazer, que a DataLege faz também com maestria. Ou seja, tem que se preparar, tem que estudar, tem que se capacitar, tem que ter um responsável, né, dentro de casa, vamos chamar assim. Exatamente. Colocar esse processo, enraizar isso na cultura, né? Exatamente. Exatamente. Você pode até terceirizar o DPO, o encarregado. Você pode até terceirizado. Ele não precisa ser um funcionário da empresa, ele pode ser um terceirizado, então. Mas isso não exime de ter o pessoal interno treinado, porque os fluxos vão rodar internamente. Entendeu? Então, esse pessoal tem que saber por onde está caminhando, se as políticas internas estão tendo o seu fluxo correto, entendeu? Porque o DPO vai ser como se fosse o teu escritório de advocacia terceirizado, digamos assim. E vai ter uma pessoa internamente que também vai ajudar na gestão para repassar isso para o encarregado. Perfeito. E quem quiser contatar vocês, onde os encontra? Pode acessar o nosso site, que é o www.datalege.com.br, ou nos mandar um e-mail, que é guilherme@datalege.com.br, ou para o mario@datalege.com.br. Isso. Temos nossas redes sociais também, no LinkedIn, no Insta, no Face, né? Então também é fácil de nos encontrar lá. Sempre tem matérias novas, coisas novas colocadas. Tem uma equipe de assessoria muito boa nesse sentido. Sempre tem alguma coisa nova aparecendo também. E deixa eu provocar vocês aí, o que vocês estão consumindo de livro, de filme, de seriado, né? O que vocês veem que conversa muito com esse nosso papo de hoje aqui? Você tem alguma referência para dar para os nossos ouvintes? Olha, eu tenho mergulhado nas ISOs. Hoje a Janete, que é a nossa sócia também, ela já me mandou mais 2 ISOs aqui que eu tenho que ler, né? Novinhas aí que já foram publicadas. Eu estou mergulhado nas ISOs. Televisão é um luxo que eu não tenho tido tempo para ver, vou ser bem sincero, porque a gente tem alguma ISO que conversa mais de próximo com essas rotinas, Guilherme? Tem, é a 27701. 701. 27701. Ela é realmente totalmente, ela é quase uma paráfrase do que tem nas legislações de proteção de dados, não só a europeia, né? Mas ela já está em português, faz um ano já que está em português também, e ela vai citando os direitos titular, vai dando
questões das próprias notificações, então tem bastante material. Ela vem complementar as ISOs lá da 27001 e 27002. Interessante. Não, uma boa referência para a gente olhar aí na gênese da qualidade, né? Então, como eu coloco isso no dia a dia da empresa dentro de um processo, de uma revisão qualificada, né? Exatamente. Então, quando sai uma nova ISO, eu tenho que ler, daí eu incorporo o nosso processo, nossa documentação que a gente já fez, entendeu? Então, até a nossa documentação é viva, está sempre tendo um novo retoque, uma nova melhoria, que a gente está sempre mexendo para deixar sempre nos trinks. Os treinamentos. Treinamento já passei os últimos dias lá atualizando para 2021, né? Vai ter uma turma em janeiro. Não sei se vai ter vagas ainda, mas poucas vagas ainda. E já atualizado para as novas questões que estão vindo, né? E, Alexandre, só para não deixar você totalmente lá sobre, você falou literatura, filmes e tal, tem uma série meio antiguinha já, foi aquela Black Mirror, né? Tem um episódio que o cara, ele sequestra uma pessoa lá de uma rede social e a polícia sabe menos da pessoa lá do que a rede social. Isso é interessante, nos faz refletir. Da onde está a informação, né? Exatamente. A rede social, o dopo, não, esse cara é assim, 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 ele perdeu a noiva no acidente, ele fez aquilo e aquilo e aquilo. Então, é o potencial realmente. Tem gente, claro, que exagera nas postagens, tem gente que é muito mais né, comedido, né? Mas é importante a gente que tem esse conhecimento, né, os ouvintes aqui, tá orientando as pessoas também quanto aos perigos e não se expor demais, principalmente quando tratar de menores, né, de crianças, porque aí estão falando muito aí, infelizmente, de questões de pedofilia, tá? Imagens tiradas de um contexto ou colocadas em outro e são vendidas dessa forma. Então a gente sempre coloca isso também nas nossas palestras, né, de cuidar desses aspectos de fraudes, de WhatsApp clonado, tudo isso faz parte da segurança da informação. Por que não só pensar nas empresas, vamos pensar na nossa vida pessoal também, né? Eu tenho um amigo, ele é advogado, inclusive, e ele tem muito cuidado, ele é super ativo nas redes sociais, comenta, posta, né, faz check-in, só que ele tem um cuidado de fazer isso com um certo delay, né? Uma vez ele comentou comigo, olha, já estou em casa, cheguei aqui do barzinho, agora eu vou postar a foto dizendo que estou no barzinho. Porque eu não sei qual é o louco que está me seguindo e se esse cara vai lá na porta do barzinho tirar satisfação. Então, assim, a hora que eu já estou em casa, eu estou dizendo que eu estou no barzinho. Eu não deixo de compartilhar, de ter o convívio social ali na rede. Só não precisa ser em tempo real. Uhum. Né? Ou seja, se alguém pegar essa informação e for me procurar no lugar, eu já não estou mais lá. Eu sempre estou dando a informação atrasada para o sistema. Isso. Então, assim, é uma política dele de segurança de não colocar publicamente onde ele está em tempo real. Perfeito. Uhum. Uma coisa que a gente não tem essa preocupação no dia a dia, provavelmente já teve alguma experiência ruim, e é um cuidado que ele colocou como regra. Então, assim, não precisa abrir mão, Sim, mas usar com sabedoria, né? Exatamente. Perfeito. Ah, legal. Eu assisti recentemente, para deixar uma referência também, um documentário da Netflix do Privacidade Hackeada, que conta um pouquinho os bastidores da Cambridge Analytica, certo, que foi o grande embrião aí dessa confusão toda dos dados, né? Ligado a campanhas políticas e tudo mais. Tem uma certa carga dramática ali, mas, afinal de contas, né, é um documentário, é uma dramatização de algo que aconteceu, por uma ótica, mas que, para quem não conhece muito, para quem não sabe o que é possível fazer tecnicamente, é muito curioso assistir, né, porque conta como foi a evolução, os profissionais, o que eles estavam fazendo e como que eles vendiam isso para um governo A, para um governo B, e isso foi crescendo até chegar num momento onde a protagonista ali que está narrando, ela começou a se questionar. Ok, eu posso fazer, a solução é genial, mas será que eu devo fazer? Porque dificilmente a questão moral ela vem de encontro a uma novidade. As pessoas são tomadas pelo entusiasmo do que é possível fazer com aquilo. E muitas vezes até na boa fé. Só que ao colocar isso em prática, a ter o domínio sobre o dado de tantas pessoas e poder induzir movimentos, provocar reações, o questionamento aconteceu depois. E nós mesmos como usuários das redes, né? Eu lembro que assim, eu tirava sarro dos amigos, né? Porque, vamos lá,
É uma necessidade intrínseca do ser humano saber qual foi a sua profissão na vida passada. Logo, eu tenho a necessidade urgente de preencher esse cadastro com algumas informações pessoais, comportamentais, para receber uma fotinho e descobrir que eu fui um cigano nômade no século XVII. Ou seja, e é claro que isso vai postar lá no meu perfil, e tá todo mundo fazendo, eu quero fazer também. Então, às vezes, a gente vai sem malícia, mas não percebe o que está sendo coletado de dados. Eu estou sendo remunerado ali pela graça do sisteminha, do personagem, né? Mas o que a empresa está aprendendo sobre mim por trás disso? Exatamente. E a gente acaba não se questionando moralmente se eu deveria ou não preencher isso, se eu deveria ou não postar tal coisa na rede. Mas aí cabe o questionamento da privacidade. Mário, você sabe tal coisa sobre mim que você não pode contar para ninguém. Mas será que eu deveria ter contado para o Mário isso? Se ninguém pode ficar sabendo? Então, acho que são dois dilemas aí, né? Acho que o da privacidade e o da conduta moral. É verdade. E os dois têm que andar de mãos dadas, né? Estão ligados. É verdade. Maravilha, gente. Muito obrigado pela presença, pela contribuição, pela essa riquíssima aula aqui. Trouxe aí algumas questões práticas, algumas orientações do que fazer, do que não fazer. Estamos todos nós aprendendo a viver num mundo que está se tornando mais regrado. É um pouco mais chato, do meu ponto de vista. Mas acho que é necessário, diante da fragilidade do que a gente está exposto. É verdade, concordo com você. Totalmente. Eu que agradeço pelo convite e precisando, a gente está à disposição. Tá bom, fica aqui o convite para futuras edições. Isso. Como é que eu estou formatando o podcast, né? Eu estou fazendo lançamentos de temporadas, cada temporada tem uma temática central, principal, onde cada episódio os convidados vêm trazendo um subtópico, construindo um conjunto de tópicos que vão responder aquele tema principal. Então, hoje a gente está falando aqui sobre a digitalização da comunicação, estamos falando sobre o impacto do digital na comunicação, e, naturalmente, a gente chega no 8º episódio falando sobre uma lei geral de proteção de dados. Perfeito. Porque para eu fazer uma comunicação digital de e-mail marketing, coletar o lead no formulário, todas essas boas práticas aqui do inbound marketing, que o pessoal do marketing gosta muito, é muito eficiente, gera muito resultado, quer também alguns cuidados e algumas responsabilidades que a nova lei vai impactar. Né? E vocês nos ensinaram um pouquinho aí que cuidados tomar e pelo menos como fugir de complicações, e não só do âmbito legal, né? Acho que falando de marketing, é uma gestão de marca, uma gestão de imagem da marca, da empresa, do produto. Então, eu posso ter problemas de vazamento de dados, que a gente vê o tempo todo aí na internet, eu posso ter um funcionário pegando um dado no cliente e agindo de má fé. São uma série de fragilidades que podem se tornar ameaças para a marca da empresa, né? É verdade, com certeza. Uma imagem arranhada, às vezes a gente não consegue mais recuperar, né? Exatamente. Verdade. Pessoal, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, meu amigo. Os nossos ouvintes que estão nos ouvindo aqui, muito obrigado por ficar até o final, acompanhar esse papo. Obrigado aí. E conto com vocês em futuros episódios aqui. Pode contar, Tá bom. com certeza. Ok. Valeu. Obrigado, Um Alexandre. grande abraço. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.